Olá, eu vou contar para vocês um pouco desse livro aqui, que estava sendo muito esperado por mim. Eu sou muito fã do Alan Moore e eu me interessei por ocultismo, por todas as temáticas que ele trabalha, desde que eu li Prometeia, há 10 anos atrás. E eu estudo a fundo, eu sempre quis entender, achei muito curioso o fato do Alan Moore querer decidir virar um mago, um bruxo, né, quando ele fez 40 anos. E finalmente saiu aqui o famoso Grimório de Magia, né, o livro no qual ele fala sobre magia, né. Então eu vou comentar esse livro aqui com vocês, vou falar do aspecto gráfico dele, do acabamento, e vou folhear também mostrando um pouco do conteúdo. E à medida que a gente vai passando pelas páginas, eu vou tentar trabalhar a metodologia dele, enfim. Ele é um livro bem grosso e ele é bem grande. Deixa eu pegar um formato americano só para fazer uma comparação. Aqui eu tenho um quadrinho da Ed Brubaker, formato americano, capa dura. Então, só para você ter uma noção como é que ele fica próximo do livro do Moore em tamanho, né? E vamos lá então, ele vem com uma sobrecapa. Ó, ele tem escrito aqui Luz Serpente, Almanaque de Magia. Dentro dele ele tem essa sobrecapa. Essa sobrecapa, eu já vi pessoas falando que é um jogo. Isso não é um jogo, isso é a Cabala, a árvore da Cabala, a árvore da vida. A gente vai trabalhar um pouco isso mais pra frente. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Eu não vou conseguir falar tudo com muitos detalhes, mas eu vou pelo menos deixar referências de pesquisa para caso vocês queiram ir atrás de algum desses temas, tá? Então, para quem falou que era jogo, era só ter lido aqui, que esse primeiro parágrafo ele já dá uma breve explicação do que é a Cabala. A Cabala basicamente é um mapa para você entender o mundo. Você entende tanto o microcosmo quanto o macrocosmo, né? O que isso quer dizer? Você entende não só o mundo interior a você, quanto o que está exterior também. Então aqui tem basicamente um mapa mental, vamos chamar assim, de todas as energias, principais energias que perpassam o mundo, que compõem o universo e de que forma elas se relacionam entre si, né? A gente vai ver na história da magia como que isso aqui foi se afinando, né? A Cabala, atualmente, Cabala hermética, né? Tem a Cabala judaica, que começou antigamente, hoje em dia a gente trabalha a Cabala hermética. Ela é muito ligada ao tarô e tudo mais, né? Mas eu vou falar isso posteriormente. Aqui a gente tem o livro em si, muito interessante esse acabamento gráfico, né? A lua e a serpente, então é interessante ele ser roxo e amarelo, que são as cores representantes. A lua, ela é roxa, no ocultismo, né? A energia dela é uma energia tida como roxa. Ele tem um leve... parece um pouco escama de cobra, não sei explicar muito bem. Tem um verniz aqui, desse bucado seu, né? Do Hermes. Alan Moore e Steve Moore. Vamos tirar os elefantes brancos da sala já. Eles não são parentes, eles são amigos. Eles são amigos, inclusive, a tal da Ordem da Lua e da Serpente é um grupinho no qual eles e mais 3, 4 colegas se juntavam para praticar magias. E então o Steve Moore, ele era mais velho que o Alan Moore. E o Alan Moore sempre consultou muito ele sobre questões de magia e tudo mais. Mas este livro, ele é escrito 100% pelo Alan Moore, tá? O Steve Moore, ele não participou disso. Inclusive, o Steve Moore morreu em 2014. Esse livro estava no começo ainda da produção, né? Então, vamos começar a folhear aqui. Deixa eu só ver o enquadramento, parece que tá bom. Beleza, vamos lá, então. Então, é muito bonito. Tem basicamente 5 desenhistas aqui. Eu vou tratar deles no final, que vai estar no expediente. Então, ele tem um ar de livro para criança, né? Então esse livro pertence a como se fosse aqueles almanacão de férias para criança, sabe? Então aqui tem um sumário de tudo que tem. Ele é bem grande, tem 400 páginas. Aqui tem o alfabeto do desejo. É basicamente são sigilos, códigos para você facilitar as suas intenções mágicas. Então, tem energias de elementos, energias de, sei lá, de comunicação, de poder, de
saúde, para fazer uma magia de saúde, por exemplo, tem o símbolo de Vênus. Ele colocou Cthulhu, que eu acho muito curioso, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, né? Então começa com um quadrinho, basicamente como é que o ser humano tomou consciência. Já adiantando, acho que nem 20% desse livro ele é composto por quadrinho. Aí aqui a gente tem uma biografia, chama Os Velhos Moore, e eles contam uma biografia de alguém que eles consideram importante na história da magia, né? Então tem aqui uma biografia, aqui tem uma outra biografia, e aqui começa o texto, tem uma introdução, sejam bem-vindos. Eles começam aqui conversar um pouco mais, sabe, o que é magia. A magia, agora eu vou falar de um ponto mais da minha visão, tá? Eu concordo, acho que 99,9% do que o Moore fala, quase tudo que ele fala eu concordo. Então, é uma visão que, aliás, a minha vem muito da dele, assim. Eu gosto que ele entende a magia como arte. Ele entende magia, ciência, política, religião, tudo como uma coisa só, tudo está no mesmo balaio, sabe? Eu acho muito interessante como que ele lida com tudo isso, né? Então, se eu for explicar de forma muito básica, a forma mais sucinta e grosseira possível, o que é magia? Magia é a alteração da realidade. É você alterar a realidade à sua volta. Muitas vezes é mais fácil a gente alterar a gente mesmo por dentro, porque a partir do momento que você altera a si mesmo, você passa a alterar o mundo também. Então, por exemplo, uma situação onde eu estou medroso, eu posso fazer uma magia, um ritual de motivação, para coragem, para enfrentar, ir para a luta. E a partir do momento que eu me sinto motivado, eu posso ir para a luta e conquistar uma coisa que eu estava querendo, sabe? Seja uma coisa banal, uma vaga de emprego, por exemplo, ou enfim. Magia, basicamente, na minha concepção, o Shinado Moore também é a alteração da realidade. E ele fala muito disso através da arte. A escrita é muito importante. Magia também é linguagem, porque pensa que antigamente quase ninguém sabia ler. Então, tinha um camarada lá antigamente que ele lia um pergaminho e com esse pergaminho ele construía um navio. Aí as pessoas, pô, mas que magia que esse cara faz para conseguir construir um navio lendo um pergaminho? Informação é tida também como magia, sempre foi tida, né? E a gente está num mundo atual onde a ciência se desenvolveu muito e cada vez a magia ela se afasta da ciência, né? Antigamente, muitos dos bruxos, dos magos, eles eram tipo astrônomos, eram magos e também eram excelentes matemáticos, eram cientistas, filósofos, né? Tem Pitágoras, enfim, tem muitas pessoas importantes na história. E conforme o mundo foi evoluindo, a magia ela vai se perdendo, se descamando, né? Mas enfim, deixa eu dar uma pausa. Aqui a gente então passou por mais umas biografias, né? E aqui começa como é que eu vou explicar? É um conto dessa personagem Alma. Então aqui é texto corrido. E vai contando uma história de uma mulher que ela vai... É bem legal isso aqui, que ela não acredita em magia e ela começa a se envolver com coisas e começa a acontecer coisas esquisitas, tá? Aí a gente volta mais uma biografia de outro mago, outra pessoa, aqui outra biografia, outra, então tá por número 6, 7, já adiantando, são 50 biografias no total. Aqui a gente começa um capítulo que chama Coisas para se fazer na chuva. Basicamente ele dando dicas de magia prática, como fazer. Então ele começa pelo bem básico, eu achei muito interessante. É um beabá mesmo para quem quer iniciar nesse mundo de ocultismo, de magia, só que ele ainda assim o linguajar do Moore bem difícil, sabe? Eu vou recomendar depois algumas literaturas, alguns outros livros para vocês. Então aqui ele fala importante de você fazer um banimento, que é uma magia de proteção para afastar qualquer coisa que, enfim, possa te atingir. Ele fala da importância de você montar o seu altar, de você ter as 4 armas mágicas, né, que são referentes aos 4 elementos. Então tem a famosa varinha mágica, o bastão, né, que é do elemento fogo, a taça, que é do elemento água, para magias envolvendo emoções, sentimentos, né. Para o ar, magias de raciocínio, de cunho mental, geralmente usa faca ou espada, e tem o elemento terra, que são as moedas, né?
Se vocês repararem, são também esses quatro figuras, são os quatro naipes do tarô, né? Copas é a taças, espada é espada, o bastão é paus, pedaço de pau, e ouro é moeda, né? Então, eu trouxe aqui até para mostrar. Eu peguei do meu altar. Eu tenho isso aqui, é uma faca ritualística. Ela não tem corte. Ela não tem corte, sim. Tinha esquecido disso. Foi um ferreiro que fez encomendado isso aqui. Ele é para fins magísticos. E eu trouxe aqui para mostrar também uma moeda que eu também tenho. Essa moeda ela é bem legal. E é de metal. Ela tem vários significados aqui astrológicos, planetários, enfim, coisinhas ritualísticas. Então a gente vai caminhando mais um pouco aqui, temos mais biografias. Aqui começa o estudo da Cabala. A explicação do Moore é realmente muito interessante, eu gosto muito de como ele desenvolve a Cabala. Ele vai trabalhar cada esfera, explicando e tudo mais, né? Quem leu Prometeia já viu que tem, acho que uns 12 capítulos basicamente disso, ou até mais. E aí eu vou até já para fazer uma recomendação externa. Para quem se interessa, tenho esse livro aqui, Cabala Hermética. Ele é até mais grosso que eu acho que esse livro da Alan Moore aqui, 500 páginas, do Marcelo Del Devil. Ele é um livro bem completão, cara, é um tarugo aqui de referências para você entender todo... Cara, aqui tem tudo e mais um pouco sobre Cabala. Ah, mas eu quero algo mais simples. Tem também o livro da Dion Fortune. Essa mulher, ela é muito famosa na história da magia, tanto que tem a biografia dela aqui, né? E esse é um livrinho pequeno, a Cabala Mística. Cara, esse aqui é o beabá da Cabala. Para entender isso aqui é até melhor do que o livro do Alan Moore, sendo muito sincero, que ela explica de forma muito simples e é muito bom. Recomendo com força. E aí, já aproveitando esse daqui que eu mostrei, que é a Cabala Hermética, eu tenho o Tarô Hermético também, que ele é um outro livro, esse para entender tarô, e ele explica toda a história das cartas e mais para frente explica como fazer tiragens, explica o significado das cartas, combinações. É um livro bem legal também. Então vamos voltar aqui. Então, aqui a gente estava na explicação do Moore para Cabala, né? E aqui começa uma história bem esquisita, de cunho humorístico assim, e vamos indo. Aí volta para a história da alma, que é aquele conto da mulher se envolvendo com magia, e fica alternando. Então, aqui a gente tem mais biografias, outras biografias. Aqui tem outra história do tal do Alexandre, que a gente vai entender mais pra frente quem ele foi. De novo, coisas de se fazer na chuva. Eu fui me perguntando por que ele escolheu essa metodologia, por que ele foi fazer dessa forma. Em vez de fazer, por que não faz um livro, uma parte só, coisas de fazer na chuva, ou depois as biografias todas juntas, depois sabe, ele fica alternando. Depois eu fui entender, porque, por exemplo, aquela história da mulher que ela vai se envolvendo com magia, chega uma parte lá na frente que ela começa a se envolver com tarô. E é justo depois da gente passar pelo capítulo do tarô. Então, conforme a gente vai ganhando conhecimento no passar do livro, esses demais temas e capítulos diferentes, eles vão se ligando também. Então, uma coisa que você aprende na história da magia lá atrás, vai aparecer aqui na frente. Então, eu entendi que foi por isso que o Moore, ele resolveu ficar fazendo dessa forma bem picadinho, em vez de colocar tudo junto, todas as biografias, depois só o conto da alma, depois a parte prática lá, que ele apelidou como coisas para se fazer na chuva, né? Então aqui a gente tem mais biografias. Essas biografias, se vocês verem, eu não chamo isso aqui de quadrinho, é livro ilustrado, né? Não tem balão de fala, são ilustrações com explicações. Aqui um pouco mais sobre magia prática, sobre você ter visões, trabalhar com sonho, um pouco de previsão de futuro. Aí volta no Alexandre, aí volta na alma, de novo mais um conto. Aqui ela já está mexendo com Cabala, e a gente já viu o capítulo da Cabala lá atrás. Então aquele conhecimento da Cabala vai ajudar a gente a entender essa parte. E a gente vai
vai caminhando, né? É muito interessante que o Moore teve essa pedagogia. Aqui a gente já está no capítulo do tarô, né? Ele já está explicando métodos de fazer tiragem, contando um pouco dos arcanos, né? O tarô, ele é basicamente uma das ferramentas mais importantes da magia, do mago, do bruxo em si, né? Eu vou até pegar alguns tarôs que eu tenho aqui. O tarô, ele basicamente tem o Rider-Waite-Smith, temos o tarô de Marsella. O tarô de Marsella, ele é o mais comum, vocês provavelmente veem em filme e tudo mais. Então tem a carta, além da carta do mago, da morte e tudo mais, tem as cartas, sei lá, 4 de espadas, 3 de copas. Então 4 de espadas vão ser 4 espadas desenhadas, né? O Rider-Waite, os arcanos menores ele faz com figuras. Então, por exemplo, esse aqui é um 7 de paus. O 7 de paus, ele, se você for ver, tem um significado na carta. Então, esse aqui é um 8 de paus. Esse aqui é um valete de ouros. E eu gosto muito do Rider-Waite porque essas iconografias das cartas, elas ajudam muito na leitura, né? Então, para que serve o tarô? O tarô, ele serve para divinação, para a gente tentar enxergar coisas que a gente não enxerga, seja um pouco além do espaço-tempo, no futuro ou passado. Quanto mais para o futuro ou mais para o passado se caminha, mais difícil é de fazer a leitura, mais dá. E ela é uma ótima ferramenta para autoconhecimento também, e para conselhos. É muito, muito bom mesmo, assim. Eu tiro o tarô há muitos anos e sempre deu muito certo, sabe? Esse aqui é o tarô do Crowley, chama tarô de Thoth. Thoth é a entidade egípcia, né? Equivalente ao deus Hermes da comunicação. E esse aqui foi o tarô que o próprio Aleister Crowley fez. Então tem aqui algumas cartas, ó, torre, carruagem. O Moore, ele manja muito desse tarô aqui. Os significados entre um tarô e outro vão variando. Esse aqui é um tarô mais bobinho, assim, ele é só uma skin diferenciada, tem umas caveiras, as coisinhas mais trevosas, mas é tudo uma variação do Rider-Waite. Geralmente, quando você vê tarô temático, tarô do Berserk, tarô do Full Metal Alchemist, tarô do Senhor dos Anéis, é tudo variação desse daqui. Eu tenho esse aqui também, ó, que é um tarô de escritores. Então, o louco é o H.P. Lovecraft, o mago é o nosso querido Neil Gaiman, né? Então, se você for ver o mago desse tarô com o mago desse, tá tudo parecido. E eu acho curioso que o mago, ele é falando dessa carta aqui, desse arcano, né? Ele tem muito poder, ele tem domínio do que ele faz, e o mago às vezes também pode ser uma figura prestidigitadora, né? Uma figura enganadora. Então, tendo o Gaiman aqui é muito interessante, né? Então, a gente tem vários... Bram Stoker, tem o Edgar Allan Poe, que ele é o Hierofante. Temos nosso querido Alan Moore, ele é o eremita. Eu achei que faz tudo a ver ter o Alan Moore como eremita do tarô, mais até do que se ele fosse o mago. Enfim, esse tarô trouxe mais de curiosidade aqui para vocês verem um pouco mais, tá? Então, eu vou voltar aos meus tarôs e voltar para o livro. Então, aqui a gente tem os capítulos de tarô. Mas, novamente, o Alexandre... Já adiantando o que é esse Alexandre, ele vai dar aquela explicação daquele deus cobra que o Alan Moore venera, sabe? Aqui temos algumas explicações de algumas energias da Cabala, Rod, Netzar, tem Tiferet, Liburá, e da arte muito interessante ele colocar um elemento Lovecraftiano. Então, assim, a cobra, esse lance da serpente, ela é muito forte pro Moore. Aqui, mundo xamânico, plano astral, ele vai dando explicações. Mundo férico, terra das fadas, para quem mexe com esse tipo de coisa, né? Tem até o sabá bem pouco de bruxaria, enoquiano, que é a linguagem dos anjos, lá criado pelo John Dee. Aqui ficou faltando, ele não fala sobre satanismo nem luciferianismo. Mas aqui a gente tem mais dessas biografias, mais coisas para se fazer na chuva. Aqui está falando sobre invocação e evocação, que são você conversar com entidades, seja deuses, sei lá, seja um anjo da guarda, seja Deus, ou seja um deus mitológico da mitologia grega, ou seja
um demônio ou até uma entidade, sei lá, você pode conversar com uma entidade fictícia, sei lá, tipo Lanterna Verde. Dá pra fazer magia com isso. Isso já é pra uma coisa muito mais moderna chamada magia do caos. O Alan Moore, ele pincela muito pouco aqui. Eu fiquei até impressionado que ele entende de coisas bem atuais também. E ele trata um pouco disso nesse livro. Então, aqui sobre os Enochianos, entidade fictícia, e volta. A biografia do Alexandre, um pouco da história da alma, que ela já está mais evoluída na magia. E aqui temos mais biografias, já é número 32, vai até os 50, se não me falha a memória. Então, tem, sei lá, desde a biografia do cara que criou a bruxaria, tem do Crowley, tem de muitas figuras. Aqui, novamente, mais práticas magísticas, para quem está interessado. Mais biografias. Ele... tem até o Lovecraft, como o Moore entende a escrita como magia, ele coloca alguns escritores também. Como eu estou querendo ser meio rápido, acho que eu acabei passando, por exemplo, pelo do Eliphas Levi, que era uma outra recomendação que eu ia fazer. Ele tem essa famosa figura aqui do Baphomet, a criação dele. Ele foi um mago bem importante na época dele, e ele basicamente uniu. Ele que foi um dos caras que começou a unir a ideia do tarô com a Cabala, que elas são todas relacionadas. A Cabala, se você for ver aqui, ela tem 10 esferas, que no tarô, na leitura, a gente tem como Ais, 2, 3, 4, 5 até o 10. E esses caminhos são as cartas do tarô. Então tem o Louco, o Mago, a Imperatriz, tem a Força. E foi aqui que o Eliphas Levi que começou a juntar o tarô com a Cabala. Eu separei esse livro também, Tratados de Magia Prática, do Papus, ou Papi. Eu achei que ficou devendo, eu não entendi porque que ele não colocou, esqueceu de colocar a biografia desse cara aqui. Né? Do Crowley, eu peguei, tem esse aqui, o Livro da Lei, bem famoso esse livro do Aleister Crowley. E tem esse ônibus aqui do Crowley, que também ele como se fosse o Grimório de Magia aqui do Burr, só que esse é o do Crowley, ele chama Liber Abba. E fica aqui como referência para quem quiser estudar, entender como que o Crowley entende a magia e tudo mais. O Liber Abba é um livro bem interessante. Deixa eu organizar aqui, que a gente tem mais histórias da alma. Aqui já estamos chegando no final, tá? Do livro. E temos mais algumas biografias. Vai chegando no fim da história do Alexandre e aqui meio que acabou. Tem um pôster, deixa eu ver, eu esqueci de pegar, mas veio esse pôster aqui. No livro não fala, mas eu sei que o Alan Moore, eu já vi uma foto da casa dele, ele tem isso aqui, ele tem esse quadro na casa dele, e colocaram esse pôster. E veio um pôster também desse tamanho, dessa imagem aqui, que é tipo uma brincadeirinha. Ligue os pontos com o Baphomet, sabe? Então tem essas atividades. E aqui, por fim, até muda o papel, é um offset mais amarelado. Aqui, o Moore meio que vai concluir tudo. Aí ele vai explicar o que ele quis tratar em cada capítulo. Ele conta um pouco da história também da seita dele lá, ele e o Steve Moore, das práticas que eles faziam. Essa parte final ela é muito interessante. Quem tem curiosidade em saber mais como era a vida mágica do Alan Moore, aqui ele explica do Deus Cobra que ele venera também, né, o Glicon. E vou passar um pouco rápido para dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então aqui ele explica os capítulos da alma. Aqui é a imagem do nosso pôster, né? E ele conta um pouco das práticas dele. Isso aqui é bem interessante. Foi um ritual que ele fez num teatro. E tem ele e uma outra pessoa aqui. E na hora da foto saiu esse negócio tipo iluminando ele. Isso aqui não fazia parte do show. Se revelou na foto. Ele tem umas explicações meio doidas aí do porquê que aconteceu isso. Aqui são retratos e relatos, um pouco mais da vida mágica dele. E meio que o livro acaba aqui. Aí começam os extras, que tem, no final, tem esse envelope pardo aqui.
Dentro vem um monte de coisa, vem uns pôsteres, vem esse pôster aqui. Tem um templo para você montar, você destacar ele, se quiser montar. Então, deixa eu já mostrar, eu já separei o que estava ali dentro daquele papel pardo. É basicamente o negócio para quem quiser montar o templo, eu praticamente não pretendo. Veio 3 cartas de tarô. 3 cartas não servem para nada, o tarô ele tem 78, precisa dar 78, né? E basicamente isso é o que veio de extra. Aqui tem umas correlações de correspondência mágica, para quem trabalha, enfim, vai fazer um ritual. Você escolhe a cor do que você vai trabalhar, enfim, a oração, o que você vai meditar, essa energia, qual planeta está ligado com ela, qual Deus, qual energia, né? Sei lá, você quer fazer um ritual para beleza, ou para proteção, ou para saúde, para melhorar a sua saúde, melhorar a saúde de outra pessoa. Essas tabelas de correspondência, elas ajudam muito para isso. Aqui tem algumas coisas a mais que o Alamur colocou. E a gente termina o nosso livro, né? Aqui tem um expediente. Temos 5 desenhistas. O Steve Parkhouse, ele fez algumas ilustrações soltas aqui no livro. Esse Ben Wickley foi o ilustrador das biografias. O Rick White, que a gente conhece do Monstro do Pântano, né? Ele fez as ilustrações das coisas, daquelas páginas azuis de coisas para fazer no dia de chuva, sabe? Kevin O'Neill, saudoso Kevin O'Neill, fez as aventuras do Alexandre. E tem esse John Cutler que fez as ilustrações da Alma. Na minha opinião, são uma as mais bonitas. Essas aqui são dele, né? Do John Cutler. Então tem esses 5 desenhistas. A tradução desse livro aqui no Brasil ficou do Marquito Maia. E olhando aqui a tabela do expediente bibliográfico, não está em história em quadrinhos, está como ocultismo. Ou seja, isso aqui foi catalogado, né, indexado como um livro de ocultismo mesmo. Então ele não é um quadrinho. Se você quer quadrinho sobre ocultismo, temos esse aqui, ó. Esse eu recomendo. Esse aqui é um livro. Então, se você gosta de quadrinho, quer se divertir, quer entender um pouco mais de magia, eu ainda acho Prometeia a melhor opção, talvez. Eu tenho mais algumas recomendações a fazer. Esse Kenneth Grant, inclusive, é que eu passei rápido, mas tem a ilustração exatamente desse livro, da versão brasileira dele, tá dentro eu achei interessante o capricho que fizeram e colocar esse livro. Ele é muito bom para introdução. Temos o Phil Heine. Eu tenho esse box aqui. E esse foi um cara que eu achei que fez muita falta o Moore não ter colocado. Ele é um magista bem importante, sim. Então ele tem essa série de livros, Caos Primordial, Caos Condensado. Ele é um dos caras que trabalha elementos Lovecraftianos como magia, então tem esse Pseudonomicon, para quem gosta aí de usar entidades cósmicas para fazer seus rituais, né? O Lovecraft, ele nunca se manifestou como sendo ocultista ou algo do tipo, ele era apenas um literário, porém os escritos dele têm tanta força e a forma como ele foi conseguindo era muito por sonhos, essas inspirações, muita gente leva a crer que alguma coisa sobrenatural tem. E pessoas fazem trabalhos com entidades de Lovecraft e relatam que funciona, né? Eu gosto de entender a magia assim, se ela funciona ou não funciona, né? O Crowley tem uma frase muito interessante que é: o sucesso é a tua prova. Ou seja, você fez um negócio. Magia existe, magia funciona. O que você fez? Você fez lá um ritual para ter saúde. No outro dia você acordou melhor. Deu certo? Sucesso é a tua prova. Então funcionou. É simplesmente assim. Uma coisa muito legal que eu esqueci de mencionar, que o Moore trata nesse livro, é que em momento algum ele fala para você crer, para você acreditar que existe magia. Você tem que crer. Não é questão de fé, não é religião, não é dogma. E pelo contrário, ele motiva você a duvidar, você sempre ser cético. Tipo, cara, será que isso aqui é verdade mesmo? Então ele fala, não acredite em qualquer coisa, não acredite em qualquer pessoa, seja cético, duvide das coisas que você faz, duvide de tudo. E se funcionar, ótimo. Se não funcionar, veja outra forma. Então eu gosto que ele tem essa vertente bem prática de entender a magia, certo?
Eu tenho algumas referências a mais para indicar para vocês. Para quem quer começar, tem esse livro Mágica Visual, do Jan Fries, muito bom. Esse aqui é um cara alemão, se eu não me engano. Ele dá dicas muito boas de como fazer rituais de forma bem simples, assim, como trabalhar magia, esse aqui. E o meu queridinho, que esse eu achei que faltou muito estar aqui dentro, é o Peter Carroll. Liber Nu, chama esse aqui. Liber Nu e Psiconauta, é o nome desse livro. Ó, esse eu considero até hoje a melhor porta de entrada para magia e ocultismo. Tudo que o Moore trabalhou aqui tem nesse livro e muito mais. Ele trabalha com paradigmas. Então, por exemplo, o que são os paradigmas? São a forma que você entende o mundo. Se eu não me engano, ele trabalha com 7 paradigmas aqui. E aí você tem que escolher qual que funciona para você. Então tem o paradigma, sei lá, Deus, de que existe uma figura que criou o mundo. Tem um paradigma energético, de que existe uma energia que não é humana e que funciona tudo. E fazer magia trata em tentar manipular esse tipo de energia, né? Tem o paradigma psicológico, muito querido aí pelos ateus, principalmente quem duvida de tudo, que fala, cara, magia é só uma coisa da sua cabeça. Tem um mago que ainda é vivo, muito importante, que ele chama Lomilo Duquette. E ele fala assim, cara, magia é uma coisa da sua cabeça? É. Você só não faz ideia o quão grande é a sua cabeça. Então, e tem muitos relatos de coisas absurdas que dão certo através de praticando magia. Né? Magia é muito sobre você conhecer a si mesmo, e a partir do momento que você conhece a si mesmo, você conhece o mundo também. Então, eu particularmente sou muito feliz nessa minha jornada até aqui. Eu acho que eu mudei muito como pessoa, me ajudou em muitos momentos da minha vida e ajuda outras pessoas também. Então, espero que vocês fiquem tocados como eu também fui um dia quando eu lhe prometi há 10 anos atrás. Isso aqui é um livro, é cabeçudo. Ah, mas eu duvido de que essas coisas acontecem. Show, eu também duvido, eu também sou cético, eu não acredito em qualquer besteira. É bom que a gente duvide mesmo. Ah, mas eu quero quadrinho. Quer quadrinho? Prometeia ainda é a melhor opção. Então eu acho que é isso. Eu não queria estender muito mais o vídeo. Eu tinha muito mais coisas a falar, mas eu posso tentar mais pra frente fazer um outro vídeo. Beleza, gente? Então, valeu, obrigado aí por me acompanhar até aqui.